Olá, galera do terceiro ano da Escola Estadual Coronel Francisco Gama. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tomando as devidas precauções, providências. Bem, meu nome é Aloisânia. Eu estou aqui agora para tentar explicar um pouco a nossa apostila, nosso PET, Plano de Estudo Tutorado de História, e fazer um gancho com o que eu já trabalhei com vocês. Bem, no início do ano eu trabalhei a Primeira Guerra Mundial, apliquei prova na turma da manhã, eu cheguei a aplicar uma avaliação, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o mesmo período histórico, só que nós vamos vir para a história do Brasil, para a questão da República aqui no Brasil, mundo contemporâneo que nós estamos, a modernidade, o mundo contemporâneo, e a questão da cidadania e democracia, de 1930 até os dias atuais. É o eixo temático da nossa disciplina nessa primeira semana. Mundo contemporâneo, república e modernidade, cidadania e democracia, de 1930 até os dias atuais. Pois bem, para a gente falar sobre a Primeira República no Brasil, a gente vai ter que ver como que se deu essa proclamação e qual a diferença de república e monarquia, o que foi isso, como foi, como aconteceu. Bem, para quem assistiu na Rede Minas, legal, porque os professores explicaram matéria semelhante à matéria do 9º ano, que a matéria do 3º ano também é bastante semelhante às matérias. Anteontem, os professores da Rede Minas, eles explicaram, tanto no 9º ano quanto no 3º ano, o conteúdo semelhante, tá? A questão da proclamação da República e o anterior proclamação, durante a proclamação e o pós-proclamação da República no Brasil. O Brasil, ele é um país novo. 1500 a gente teve, entre aspas, o descobrimento. Nós fomos colônia até 1822, com o chamado famoso Grito do Ipiranga. De 1822 até 1889, nós tivemos aí o quê? Um período de monarquia. Nós tivemos Dom Pedro I. Dom Pedro I vai embora para Portugal, deixa no Brasil seu filho, que era menor de idade. Nós temos um período chamado período regencial, que os regentes tomam conta do Brasil, período de 9 anos. E depois, com menos de 15 anos, com 14 anos, o Dom Pedro II, ele vai ser coroado imperador do Brasil. Ele não tinha nem 15 anos completo, ele estava com 14 anos, quase 15. Vai ser o nosso segundo imperador. Nós só tivemos 2 impérios, o primeiro e o segundo, e um período no meio deles, que é o período chamado período regencial. Gente, o Dom Pedro II, ele pegou um período de bastante, assim, mordomia na questão financeira do país, porque o país estava no auge do café. O período do segundo reinado foi o período do café, da ascensão do café, que representava cerca de 70% aproximadamente da economia do nosso país. E nós éramos um dos maiores exportadores de café naquela época. O café sustentava a nossa economia. Quando Dom Pedro pegou e assumiu o trono, tinha muitas rebeliões espalhadas pelo Brasil afora, muitas rebeliões. O Brasil mais parecia uma pipoca com a panela destampada, arrebentando. Era um monte de revoltas. Era a revolta da Chibata, a revolta da Chibata não, nós vamos estudar depois. Era a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845, era a revolução chamada Cabanagem, a Farroupilha, Sabinada, todas revoltas que ocorreram durante o período regencial. Parecia que o Brasil não tinha um líder que as pessoas elas reconheciam. Cada hora era um, porque eram regentes. Eles queriam então alguém que justificasse, legitimasse o poder. Coroaram o Dom Pedro II, então, mesmo com pouca idade, por meio do chamado golpe da maioridade. Ele não era de maior, mas foi coroado o segundo imperador do Brasil. O Dom Pedro, ele vai, ao longo da administração dele, ele vai ter problemas de 3 ordens. Problema religioso, questão religiosa. Ele vai ter problema da questão escravista, que a gente já vai ter um abolicionismo muito grande,
que acontece a abolição da escravidão um ano antes da proclamação da República. Então o processo abolicionista estava forte demais. Aí vai ter a questão militar, problemas com os militares também. Enfim, tudo isso vai fragilizar a questão do sistema monárquico no Brasil, culminando com um golpe. A proclamação da República é considerada um golpe liderado aí pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele, no dia 15 de novembro de 1889, ele declara o Brasil aí deixando de ser uma monarquia, e nós começamos então um sistema republicano num golpe de Estado, e ele se transforma o primeiro presidente da história do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. A questão dessa primeira república, nós vamos ver como que foi, por exemplo, a questão do voto. Na primeira república, o voto ele era um voto aberto. Todo mundo dava para ver em quem o sujeito ia votar. Não era atrás de um papelzinho igual tem hoje uma urna, não. Então o jagunço do coronel, que não era coronel nada, ele era um grande latifundiário com poder aquisitivo e poder de persuasão sobre as pessoas. Ele via em quem o sujeito ia votar. Se não votasse no candidato que ele estava apoiando, o sujeito ia sofrer sanções. O sujeito perdia o trabalho, era expulso da terra do fazendeiro e pronto. Nós tínhamos então a questão do o voto aberto, ele leva o apelido de voto de cabresto, porque era possível conduzir o eleitor, fazê-lo votar em quem o candidato que o coronel estava apoiando. O coronel, que era o grande latifundiário, assim chamado na época da Primeira República do Brasil. A Primeira República, ela tem um apelido de República Velha, porque foi a primeira. Tem um apelido também de República do Café, porque o café era o principal produto da economia na época no Brasil. Tem um apelido de República Oligárquica, por quê? Oligarquia é o governo de poucas pessoas. Teoricamente, a palavra república significa aquilo que pertence a todos. Veio do latim, res, mais coisa, que significa que pertence a todos. Mas não era bem assim na prática. Na prática, poucas famílias detinham o poder. Então, ela pode ser chamada de república oligárquica. A fase inicial da Primeira República foi liderada por 2 presidentes militares. Pelo primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, segundo Marechal, conhecido como Marechal de Ferro, o Marechal Floriano Peixoto. A fase inicial de 1889 até 1894, ela leva o apelido de República da Espada, porque espada era um símbolo militar. E os 2 primeiros presidentes da República eram militares, tá? Depois nós vamos ter uma sequência aí predominante no poder de presidentes mineiros versus paulistas. Nós vamos ter uma política chamada de política do café com leite. O que é isso? O acordo entre Minas Gerais e São Paulo para se manterem no poder. Ora um candidato mineiro, ora um candidato paulista. Eles vão criar 2 partidos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Eles vão se unir e vão formar uma política conhecida como política do café com leite. A mesma coisa que política de Minas Gerais e São Paulo. Café representava o estado de São Paulo, a palavrinha, e leite representava o estado de Minas Gerais, que era o maior produtor de leite, grande produtor de leite da época. Então, café com leite significa o quê? São Paulo e Minas Gerais. Basicamente, cada hora eles tinham que apoiar um candidato de cada estado. Se agora era um presidente paulista, daqui a 5 anos, porque era o mandato presidencial de 5 anos, seria a hora de apoiar um candidato mineiro. Passados 5 anos do mineiro, voltava para o paulista, e assim sucessivamente. Por isso, esse acordo foi chamado de política do café com leite. Bem, isso tudo vai acontecer dessa forma até a ascensão de Getúlio Vargas no poder em 1930. Em 1930 vai ter eleições presidenciais. O São Paulo vai romper com Minas Gerais. Era o último presidente da República Velha, foi um homem chamado Washington Luiz. Ele era paulista.
Segundo a política do café com leite, era hora de apoiar o mineiro. Mas São Paulo lança um outro paulista chamado Júlio Prestes. O Júlio Prestes vence as eleições e Minas Gerais fica revoltada, o Estado fica revoltado. Eles não entendem por quê, eles falam que aconteceu alguma coisa, que aconteceu fraude eleitoral. Por quê? Porque o candidato de Minas Gerais era o gaúcho Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era bastante popular. Minas Gerais tinha certeza da vitória, só que na hora da apuração houve fraude, mas assim como sempre havia fraudes eleitorais. E na contagem das urnas, o vitorioso havia sido o Júlio Prestes. Num golpe, um golpe que alguns livros trazem o nome de Revolução de 1930, mas que não foi uma revolução. Não deixar um candidato que ganhou assumir alegando fraude, não tinha como comprovar as fraudes. Então isso não é outra coisa senão golpe. Eles não deixaram o Júlio Prestes assumir e no lugar de Júlio Prestes, o derrotado Getúlio Vargas assumiu. Vargas prometeu que seria de uma forma provisória, mas Vargas vai ficar no poder durante 15 anos direto. Nós vamos ver isso depois, que é a chamada Era Vargas. Bem, eu espero que vocês tenham pegado um pouquinho. Quero que vocês leiam a apostila e façam as atividades para mim, que eu até já expliquei quando eu apresento a apostila para vocês, o tutorado aí, o PET de História. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado, que eu estou aí à disposição de vocês. Lembrando que só quem estuda tem dúvida. Não existe alguém que não tenha dúvidas. Eu tenho, todos nós temos. Só não tem aquele que não estuda. Então, estudem, tirem suas dúvidas. Obrigada, fique com Deus, bom estudo para vocês. Um grande abraço.